Hoje o mercado já está bem consolidado, né? Todo mundo já conhece que a fotografia newborn, gestante, book bebê, ainda aparecem pessoas que nem sabem o que é isso, mas já está muito mais consolidado, já ficou uma coisa mais comum. E por conta disso também, os ensaios vão ficando cada vez o quê? Mais baratos, pois passaram a ser algo comum. Como tem muito mais gente oferecendo e todo mundo já conhece, infelizmente foi caindo o preço do ensaio. Então, hoje em dia existe uma certa guerra de preço aí, principalmente com quem está começando, quem está num patamar ali, a pessoa não consegue cobrar um pouco mais alto por várias questões, porque ela não consegue se posicionar no mercado, ela não consegue sair daquela guerra de briga por preço, né? Ela não consegue sair fora daquele cliente barateiro que só fica procurando preço em vez de ver outras coisas ali que ela deveria ver, né? Agora, o ponto que eu quero chegar nessa situação é o seguinte: o mercado já está consolidado, porém, o mercado brasileiro ele continua sendo gigantesco, porque no ano passado, por exemplo, com toda essa situação de pandemia, das pessoas estarem preocupadas, né, tudo quanto é coisa que teve, mesmo assim ainda nasceu quase 3 milhões de bebês. 3 milhões, é muito bebê, é muita mulher grávida, é muita criança para fotografar. E com certeza a gente não tem mais nem, sei lá, não sei se tem 10 mil fotógrafos, 15 mil fotógrafos no Brasil, não tem como fotografar essa multidão de crianças que nascem todos os meses. Então, é um mercado gigantesco, enorme. Entendeu? Mesmo se tiver, sei lá, 100 mil fotógrafos, mesmo assim, quantos bebês que tem para cada fotógrafo? É muita gente, né? Então, o mercado realmente ele continua sendo gigantesco. Dentro desse mercado, o que que a gente percebe, né? Quem está aqui do lado de fora, já estudando o mercado há um bom tempo, que existem praticamente três tipos de fotógrafos, né? Um é aqueles que está penando para se manter na área, sobreviver da fotografia, ou que está querendo entrar na área. Está começando a querer entrar, igual a Eliana mesmo falou, né? Que está ali camelando para conseguir se estabelecer no mercado. Né? Então, esse é um perfil de fotógrafo. Tem um segundo perfil, que é aqueles que já estão trabalhando, tem o seu estúdio, está tudo arrumadinho ali, já tem os seus clientes e conseguem pagar suas contas com alguma tranquilidade. Sobe um dinheirinho aqui, outro ali e tal, mas está naquele patamar intermediário ali de quando se consegue atingir, passar acima da linha de equilíbrio, né? E tem um pequeno grupo, menos que 5% dos fotógrafos, aí, acho que 3% dos fotógrafos, que conseguem atingir um outro nível com reconhecimento, com satisfação pessoal, com rendimentos que garantem uma liberdade financeira com qualidade de vida. Ou seja, esse pequeno grupo ele consegue lotar a agenda dele mais fácil, ele consegue cobrar mais. Muitas vezes ele cobra mais, mas ele trabalha menos, porque tem essa diferença também. A gente vai chegar nesse ponto aí, né? Tem uma questão de você trabalhar muito para ganhar um tanto, ou você trabalhar bem menos para ganhar mais do que aquilo. E tem uma forma de se fazer isso, né? Porque 95% dos fotógrafos ficam no patamar mais baixo e apenas 5% conseguem chegar em outro nível. O problema é que 5% dos 95% é que eles focam apenas em vender para clientes barateiros e se esquecem ou não sabem que existem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas para se tornar referência e para aparecer o cliente certo para você. Esse é um dos grandes problemas, né? A pessoa acha, não, fotografia, eu aprendi a fotografar e ponto. E aprende a fotografar e vai para o mercado e aí não tem essa questão de saber se posicionar, saber que tipo de cliente que você quer atender, qual cliente que você vai atrair para o seu negócio. E tem uma leva gigantesca de clientes barateiros, que são aqueles que ficam só disputando o preço. Então, 95% dos fotógrafos acabam ficando ali, disputando esses clientes barateiros, que é uma complicação mesmo. Qual é o segredo dos fotógrafos que faturam sempre acima de 10 mil reais todos os meses durante o ano? Olha, desde 2009, quando eu montei o primeiro estúdio na sala de casa, eu venho gerando resultados com a fotografia sempre muito acima de 10 mil por mês. Tudo que eu vou ensinar hoje é com base na minha experiência, tudo que eu já coloquei em prática, já testei, eu sei que dá certo, a gente sabe como que funciona esse negócio. Não é um papo de um professor que nunca teve um cliente. É o que eu aprendi na prática e vivencio todos os dias no nosso estúdio. Então, isso tem uma diferença muito grande. Quando você está se preparando para entrar na área, quando o seu negócio já está funcionando, mas você quer subir daquele patamar, você quer ir além, obviamente você tem que procurar o quê? Se instruir com outras pessoas que já chegaram lá. E o que muitas pessoas fazem às vezes, e não é culpa delas, porque tem muita gente no mercado assim, é que a pessoa vai procurar informação, vai se instruir, vai fazer curso com alguém que não chegou lá. A pessoa, antes de chegar lá, já começou a virar o quê? Professor de fotografia. Ele achou muito mais fácil ficar dando aula, ensinando para os outros, do que colocando em prática ali no dia a dia, né? Às vezes tem professores que nem estúdio tem, que nunca fizeram sessão de newborn e está ali ensinando os outros, né? Então, uma coisa que é legal prestar atenção é se você está aprendendo com alguém que já chegou lá onde você gostaria de estar, já passou pelos passos que você
vai ter que dar ainda tal, ou se essa pessoa ela só sabe aquilo lá na teoria e nunca praticou aquilo que ela ensina. O que você vai aprender hoje pode mudar radicalmente os seus resultados de agora em diante. Tudo que a gente vai falar aqui é super importante para quem realmente está querendo avançar na área, para quem está querendo, sabe, ir para um outro patamar, para quem está querendo aumentar o seu faturamento, ou cobrar mais pelo ensaio, ou aumentar o seu número de agendamentos, né? Ou para quem está querendo iniciar na área, né? Igual a Eliane ali está caminhando, quer entrar. Então, as informações que a gente vai dar aqui são super valiosas para você realmente conseguir atingir esse resultado. Existe o fotógrafo profissional, que é aquela pessoa que tira foto, que eu sou um fotógrafo profissional, por exemplo. Existe o negócio da fotografia. E as duas coisas, elas andam juntas, mas são distintas. Se a pessoa apenas foca em ser um fotógrafo profissional, é só isso que ela vai ser. Se ela foca em ser um fotógrafo profissional e ter um negócio da fotografia, é isso que ela vai ter. No nosso caso, por exemplo, todo fotógrafo, ele é dono de um estúdio. Ele tendo ou não tendo um estúdio, um espaço físico, ele é dono de um estúdio, ele é dono de um negócio da fotografia, porque é assim que ele tem que enxergar o negócio dele caso ele queira avançar, né? E todo estúdio que prospera e que dá lucro, de verdade mesmo, que a pessoa põe dinheiro no bolso, ele deve ter força e equilíbrio em 4 grandes áreas, né? E que é o que eu chamo de os 4 pilares de um estúdio lucrativo, que agora nós estamos na versão estúdio lucrativo 2.0, porque muita coisa evoluiu ao longo desses anos. Então, nessa nova versão desse treinamento que a gente tem, Estúdio Educativo 2.0, a gente colocou tudo de mais moderno que a gente aprendeu e a gente colocou em prática nos últimos anos. O que a gente está passando aqui é conteúdo que nós temos na nossa formação, no nosso programa de mentoria. Então, esse conteúdo é um conteúdo que vocês estão tendo acesso, que normalmente os nossos alunos da mentoria têm acesso a ele. É uma parte para vocês entenderem como que funciona isso daí e também para vocês já irem pegando aí as coisas da forma correta, né? Então, quais são esses 4 pilares do estúdio lucrativo? Número 1 é a fotografia. Obviamente, sem a fotografia não temos nada, né? Depois, é as vendas e o marketing. Não adianta você saber fotografar se você não souber vender o seu produto. Depois, o terceiro, já que você já vendeu e já sabe fotografar, você tem que saber o quê? Entregar a sessão fotográfica. E entregar a sessão é você fazer a sessão do começo ao fim, é você atender seu cliente lá atrás, no pré-atendimento, é você vender a parte de vendas do ensaio e tal, e depois é você fazer a sessão. Porque é nessa hora que você conquista o seu cliente, é na hora da sessão, é na hora da entrega do seu serviço, é ali que você realmente fideliza o cliente, que você torna o seu cliente um cliente fã. Isso daí é fundamental, é muito mais importante do que fazer uma boa foto, é você saber entregar uma boa sessão fotográfica. E por último vem a gestão do negócio. Por que eu falo por último? Porque você só começa a se preocupar com a gestão do negócio quando o seu negócio começa a dar certo. No começo, que não está dando certo, não tem cliente, não tem nada, realmente você não se preocupa muito, mas a partir do momento que o dinheiro começa a entrar, você tem que saber, você tem que se preocupar com isso, você tem que saber fazer uma gestão correta, porque aí sim você vai crescer de uma forma estruturada, equilibrada, aí sim que você vai prosperar na fotografia de fato. Primeiro pilar que é a fotografia, é o início de tudo, né? De nada adianta você ser um ótimo vendedor, a pessoa sabe vender, que é uma maravilha, né? Vende qualquer coisa, vende até a mãe. Mas se o provável cliente não gostar das suas fotos, se você não tiver num nível de fotografia bom. E o que importa, na verdade, mesmo para quem vai fotografar, não é ser o melhor fotógrafo do mundo, não é ser um fotógrafo premiado que fez foto para sair em concurso, não é nada disso. O que importa para a sua foto é a opinião de quem? Do seu cliente. É ele que paga as suas contas. Então, se ele estiver feliz com as suas fotos, você está num nível muito bom de fotografia. É esse que é a régua que a gente tem que utilizar. Porque eu vejo muitos fotógrafos que ficam só olhando para a foto do vizinho e fica preocupado em fazer uma foto naquele estilo lá. Mas, às vezes, o cliente que ele atende nem quer aquilo lá. O cliente que ele atende quer outra coisa, que é uma coisa mais simples, feita de uma forma mais clássica, entendeu? Então, a gente sempre tem que pensar que quem paga nossas contas é o cliente e é ele que a gente tem que satisfazer com a nossa foto. A fotografia de um estúdio lucrativo deve estar de acordo com as expectativas do seu cliente e um nível acima da concorrência. Então, o que é um nível acima da concorrência? Você não precisa ser o melhor fotógrafo da sua região, mas quando você olha para o portfólio dos fotógrafos que cobram o mesmo preço que você, a sua fotografia tem que estar no nível deles ou até um pouquinho acima. Pronto, está resolvido o seu problema já na parte técnica da fotografia. Você não precisa pensar em só focar na fotografia, comprar equipamento melhor, máquina melhor, mais luzes, mais isso, mais aquilo. Se você já está nesse nível, você tem que se preocupar também com esses outros pilares que esses sim vão te dar suporte para você crescer. Todo mundo conhece aquele fotógrafo mediano que vive com a agenda lotada e ganha mais do que todos os concorrentes, mesmo com a técnica dos concorrentes sendo muito melhor.
Com certeza, se você é de alguma cidadezinha aí do Brasil que tem alguns estúdios, você vai lembrar de algum fotógrafo que você olha para a foto dele e fala, pô, mas que foto mediana esse cara tem? E você vai ver, o cara está sempre com a agenda lotada, fotografando sem parar e ganha mais do que os outros. Por que que isso acontece, gente? Quais são os principais erros dos fotógrafos? Muita dedicação à parte técnica e zero dedicação aos outros pilares. Fotografia mais ou menos na câmera para depois resolver tudo no Photoshop. Não tem gente que faz assim? Bate aquela foto, tipo, tem que fotografar aqui a gestante com o marido. Bate uma foto enorme, aberta, totalmente sem enquadramento. Ah, depois eu faço enquadramento no Photoshop. Não dá, gente. Isso daí é um erro clássico que não dá certo trabalhar dessa forma. Ter técnica e qualidade abaixo da expectativa do mercado. Dicas de ouro para acertar na fotografia que dá lucro, que é o principal pilar ali do estúdio lucrativo, né? Estude e pratique em todas as suas fotos regras de enquadramento e composição. Isso é uma coisa que a gente ensina em todas as nossas formações, todas as certificações que a gente dá, eu sempre ensino a fazer as fotos dentro das regras de composição e com os enquadramentos corretos. Por que que isso é fundamental? Porque por mais que o fotógrafo se ache o artista, que ele cria tudo, que ele é um invencionista ali, que ele pode fazer o que ele quiser, pode quebrar todas as regras, para quebrar uma regra de composição de enquadramento, ele tem que primeiro conhecer essa regra. Então, existem algumas coisas que é bela ao olhar humano se você colocar dentro daquele padrão que o olhar humano está acostumado a ver. São coisas que vêm desde muito antes, está na natureza as regras de composição, né? A regra dos terços ou a regra das Golden Rails lá está muito junto com aquela outra regra, a regra da proporção áurea, uma regra que vem da natureza. Então, essas coisas não é um fotógrafo que do nada foi lá e inventou e fala todo mundo tem que fazer assim, é porque isso realmente deixa a foto muito mais harmônica, a foto fica mais bonita, mais agradável de se ver. E se tratando de fotografia de família, vai ter mais um detalhe que a gente ensina muito isso daí, que é aquele que a gente chama de fator invisível da foto. O que é o fator invisível da foto? É a conexão que o fotógrafo consegue criar, né, que dá o sentido àquela foto, que dá a emoção àquela foto. É a conexão que ele consegue criar da mãe com a filha, da mãe com a barriga, dos pais com o bebê recém-nascido, da filhinha mais nova com a barriga da mãe, com a mãe. Então, esse fator invisível, que é uma conexão que o fotógrafo tem que ter essa habilidade para criar isso nas imagens, né? Ele consegue, de uma forma que ele posiciona, que ele direciona as pessoas, você consegue criar isso aí na foto, que faz a foto ficar fantástica. O pessoal olha para aquela foto, não sabe porque que a foto está fantástica assim, mas a foto tem uma regra de composição muito clara, está muito bem enquadrada, e ela tem esse fator invisível de trazer toda aquela emoção do momento ali na foto. Então, preste muita atenção aos detalhes, são eles que fazem a diferença entre a foto boa ou a foto fantástica. Priorize a luz natural, ou na falta dessa, faça uma luz que simule a luz natural. Por que isso daí? Tanto na foto de newborn, ou até na foto de gestante, ou na foto de bebê, quando você usa uma luz natural ou uma luz que simula a luz natural, fica muito mais agradável. Por quê? Pelo mesmo motivo das composições fotográficas que vem lá da Lei Áurea, tal, que é uma coisa que vem da natureza. A gente nasce, acorda lá, sai para fora, você já vê o quê? As coisas na luz natural. É aquilo que você se acostuma a achar belo. Então, se é uma luz dura, batida, um negócio que não tem nada a ver com a luz natural, normalmente é mais difícil para a gente achar bonito do que uma foto que foi feita com uma luz natural. Tenha em mente um roteiro das melhores fotos que você quer fazer, ou seja, tenha um roteiro de fotos, um roteiro de poses. Quando a pessoa entra numa sessão fotográfica, se ela entra sem roteiro nenhum, mesmo que ela nunca fez uma sessão, mas ela tem que se preparar para a sessão sabendo qual é o roteiro que ela vai aplicar. A gente bate muito nessa tecla de ter um roteiro para fotografia. Sim, não ficar, o cliente chegou, agora deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou usar minha criatividade agora. O cliente não tem nada a ver com sua criatividade. O cliente ele quer tem que ter um planejamento. ter uma segurança, sabe? Ele tem que perceber que você sabe o que está fazendo, que você tem uma sequência do que vai ser feito em cada momento. Isso daí passa realmente muito mais confiança para o cliente. Ele fica muito mais satisfeito, porque é uma sessão muito mais assertiva. Aqui no estúdio, nós já fizemos, hoje em dia já não faz tanto assim, até porque depois da pandemia diminuiu bastante, tem esse negócio de distanciar uma sessão da outra, para as pessoas não se cruzarem e tudo mais. Mas a gente já fez 8 sessões por dia, 8 sessões por dia, e cada sessão demorando ali 1 hora e pouco. Então, se for fazer as contas mesmo, que a sessão dura 1 hora e meia, 2 horas, não caberia, teria que fotografar até o final da noite. Mas como o estúdio
é grande, tem vários cenários, então está acontecendo, e vários fotógrafos, está acontecendo uma newborn aqui, um gestante lá, um bebê ali e tal, e a gente vai esquematizando. Mas como que a gente consegue fazer isso? Porque todas as sessões já têm o seu roteiro, tem o seu checklist, tem tudo, tem a abertura, o começo, o meio e o fim. A pessoa sabe exatamente o que vai fazer. Todo mundo que a gente treina aqui no estúdio, os fotógrafos, todo mundo já sabe como que é. Então, tem um tempo para maquiar, tem um tempo para fazer um contrato, um tempo para maquiar, um tempo da sessão fotográfica, um tempo em cada cenário, um tempo para... tem o tanto, as fotos certinhas que a gente vai fazer em cada cenário. Então, tudo isso, o que que é? É um método que você usa para que as coisas funcionem de uma forma profissional. Profissional e lucrativa, né? Porque lucrativa. se você for fazer uma sessão por dia, qual vai ser seu lucro? De cara você já percebe, né? A pessoa faz uma sessão por dia, fotografa quase que o dia inteiro e depois passa mais um dia só tratando. Aí ele está errando nas duas coisas. Ele está errando na sessão, que ele não sabe fazer uma sessão concisa, prática, e provavelmente ele não fotografa tão bem, ou ele trata a foto pior ainda, porque para passar um dia inteiro tratando as fotos é porque tá tudo errado. Você não pode, em hipótese alguma, gastar mais tempo tratando as fotos do que fotografando. Significa que você ou não sabe tratar as fotos nada ainda, ou você está fotografando ainda de uma forma muito inadequada. Priorize fazer as fotos, tenha em mente o roteiro, priorize fazer as fotos clássicas do seu repertório, para depois soltar a criatividade. O que são as fotos clássicas? É aquele repertório que todo fotógrafo tem que ter daquelas fotos que ele sabe que não podem, que tem que ter na sessão fotográfica. Vamos dar um exemplo aqui, passando para o mundo do casamento, por exemplo. O cara vai lá registrar um casamento, o fotógrafo. Ele tem como deixar de fotografar o momento em que o noivo está se beijando? Ele tem como deixar de registrar o momento em que está trocando as alianças? Tem várias coisas ali que ele não tem, são as clássicas, ele tem que ter essas fotos aí. A foto dos convidados, as fotos dos padrinhos, tal. São muitas fotos cortando o bolo, fotos tomando champanhe. São fotos que tem que ter. E nas sessões de newborn, de bebê, de gestante, todas elas também têm aquelas fotos clássicas que o fotógrafo tem que se atentar a fazer, porque é isso que vai dar para o cliente dele aquela sensação de um trabalho bem feito, de um trabalho completo, que tem realmente ali aquele histórico, né? Vai ficar com aquela recordação para o resto da vida. Lembre-se, na fotografia de família, menos é mais. Dica para adquirir portfólio. Essa daqui é uma dica para quem está começando, tá? Todo mundo que ainda está aí, que vai entrar na área, que está entrando na área, que ainda não tem um portfólio de fotografia newborn, que é uma coisa, às vezes, muito complexa de conseguir, já que os pais, normalmente, vocês vão pagar pelo ensaio, eles querem dar na mão de alguém que já tem uma certa experiência na área. Isso aqui é uma coisa que a gente fazia lá atrás. A gente pega essa dica que é muito bacana. Quando eu ensinei a fotografia e precisava adquirir prática e portfólio, e não tinha muito ainda, nós oferecíamos gratuitamente a primeira sessão de acompanhamento, que na verdade era a sessão de newborn. Então, o que a gente fazia naquela época? Realmente era um acompanhamento com 12 sessões, hoje em dia a gente já não faz mais, naquela época era com 12 sessões fotográficas, e a primeira sessão era no primeiro mês de vida do bebê, que era a sessão de newborn, e a gente dava isso aí de graça. Hoje em dia, óbvio que a gente não faz mais porque é totalmente diferente uma sessão de newborn de uma sessão de book bebê. Book bebê de acompanhamento tem que demorar no máximo meia hora. É um cenário, né? Você vai entregar 10 fotos para a pessoa, então você vai fazer ali uns 70, 80 cliques e acabou. Sessão de newborn não, é uma sessão que aqui no estúdio, a gente com muita prática, a gente demora em torno de uma hora e meia, 2 horas para fazer uma sessão. Mas é um negócio muito mais trabalhoso, muito mais sério. Então, você não pode... Hoje em dia, a gente não tem como dar isso daí de graça. Mas naquela época, era uma estratégia para quê? Para o pai ficar feliz e para a gente desenvolver o nosso portfólio, pegar experiência. Agora, vamos para o segundo pilar mais importante. Passar esse pilar da fotografia, que é fundamental, né? Afinal, se a pessoa não souber fotografar, vai ter que treinar isso daí antes de entrar na área. E aí, depois vem vendas e marketing, né? A venda cura tudo, cura qualquer tipo de problema que a pessoa tiver, a venda cura. Depois que a técnica fotográfica está no nível do seu mercado, vem a hora de saber vender, de saber atrair o seu cliente. Vender valor e não preço é o que afasta o fotógrafo da concorrência, que só briga pelo preço mais baixo. O que vocês preferem, quem está já na área, ou quem está entrando, ter mais produtividade na fotografia ou ter mais potência na sua fotografia? Porque são duas coisas distintas. É um princípio de como a gente consegue fazer mais com menos. E autoprodutividade é como, por exemplo, você fazer 50 ensaios por mês, cobrando R$200 cada um, e no final de um mês você vai ter feito ali R$10.000 de faturamento. E o que é potencializar, né, ter mais potência nos seus resultados, do seu serviço? É você fazer 10 ensaios, mas cobrando R$2.000 cada um, que você vai ter os mesmos
você vai ter R$ 20.000, vai ter o dobro do que você teria se tivesse feito 50 ensaios a R$ 200 cada um. É o ápice, assim, né? Entre 200 e 2.000 tem uma distância muito longa. É óbvio que uma pessoa que está numa situação que hoje em dia vende por 200, amanhã ela não vai conseguir vender por 2.000. Ela vai ter um tempo aí para esse valor dela ir subindo, subindo até conseguir chegar num patamar maior. E talvez o patamar maior dela não seja 2.000 por ensaio. Dependendo de onde ela estiver, de repente, se ela conseguir chegar a R$ 1.000 por ensaio, já vai estar excelente. Mas esse aqui é o fato. Se você consegue potencializar os seus resultados, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. E como dobrar o valor da sessão com as suas mesmas clientes, sem precisar fazer muito mais sessões, né? Como dobrar o valor das sessões? Tem algumas estratégias aqui que a gente ensina para as pessoas nas nossas formações, nas nossas mentorias, né? Que é mudar o posicionamento para estúdio premium, né? Então, essa é uma das formas. Você tem um estúdio normal, simples, e você muda o seu posicionamento para ser um estúdio premium. Trabalhar para ser referência na sua região, porque é muito difícil de você querer se posicionar como estúdio premium se você não for ser visto pelos seus clientes como sendo uma referência na sua região. E oferecer pacotes com poucas fotos e muita qualidade. Para esses itens aí, o 1 e o 2, tem estratégias de se fazer isso, de você se posicionar nas suas redes sociais, em tudo quanto é lugar, para você ser um estúdio premium. Você posiciona de várias formas, na forma como você apresenta o seu trabalho, na forma como você se interage nas suas redes sociais, a forma como você monta o seu portfólio no seu site, tudo isso vai levando para você ficar com uma cara de estúdio premium. Agora, oferecer pacotes com poucas fotos e muita qualidade, isso daí você pode começar a fazer desde o começo. Isso daí é uma questão de opção. Se você está entrando na área agora, você tanto pode ir pelo caminho da boiada, né? Todo mundo vai, que é o quê? Oferece todas as fotos numa pendrive a preço de banana, que é uma conta que não bate, não fecha, entendeu? É uma forma de trabalhar que, a médio e longo prazo, a pessoa fica trabalha para ganhar muito pouco, e no final ela acha que a fotografia não é uma coisa legal, porque não dá lucro nenhum, mas a verdade é que está trabalhando da forma errada, né? Então, quando você consegue oferecer pacotes com uma menor quantidade de fotos, mas com muito mais qualidade, e quando a gente fala de entregar foto com qualidade, não é só que você fez a foto boa na câmera, é que você nunca, em hipótese alguma, se entrega as fotos para o seu cliente sem tratar elas antes. Essa pessoa que entrega 70 fotos por R$ 100, ela provavelmente não trata. Ou se ela tratar, ela passa um filtro ali, mas é que as fotos ela deve ter feito de um jeito que não dá, gente. Não tem como se entregar um trabalho bom nessa condição. Talvez a maior parte das pessoas, se o negócio é muito barato, você desconfia. E como você está falando da sua gestação, do bebê, não é uma coisa que você quer, sabe? Se frustrar. Então, muitas pessoas preferem pagar um pouco mais caro ou muito mais caro, mas ter qualidade. E aí entra uma outra coisa que combina com essa que a Adriana está falando, que é o seguinte: a função do fotógrafo, se ele quer fazer um trabalho desse daí, de ser referência, de estúdio premium, de entregar menos fotos com mais qualidade e tudo mais, a função dele primordial é de catequizar os seus clientes. Catequizar, que eu digo assim, é instruir eles, porque o cliente, na verdade, ele acha que ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe. Então, quando chegam desses fotógrafos que oferecem todas as fotos na pendrive, sem tratamento, sem nada, logo após a sessão, o cliente acha que é uma coisa muito legal. O cliente fala, nossa, aquele lugar lá, ele me dá todas as fotos, já sai com as fotos lá, e você com todas elas na mão. Só que isso daí, para o fotógrafo, é um verdadeiro tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque aquelas fotos, vamos supor, eu faço uma sessão, já faço sessão há mais de 12, 13 anos. Uma sessão fotográfica, eu estou ali fotografando na luz natural do dia ali, e entra sol, entra sombra, e sai, e entra, e você sai de um cenário e vai para o outro, e um é luz artificial, e outro não é. Você está fazendo aquilo ali, você vai fazer, no meu caso, vai uma sessão de gestante, eu vou fazer ali 250 fotos, para entregar para a pessoa 20, 30, sei lá, 40 fotos numa sessão. Daquelas 250, se eu pegar tudo, enfiar numa pendrive e dar para a pessoa sem tratar, sem nada, por mais que eu tenha muita experiência e sei o que eu estou fazendo, vai ter muita foto ruim ali no meio. Vai ter muita foto repetida, vai ter foto de olho fechado, vai ter foto subexposta, foto estourada, vai ter foto que o enquadramento não ficou tão bom. Vai ter um monte de porcaria ali no meio. Porque é normal do fotógrafo. Não tem fotógrafo que faz 250 cliques e 249 estão perfeitos e uma está ruim. Normalmente é o contrário. Daqueles 250 cliques, na hora que eu estou fotografando, eu já estou limando uma parte, já estou deletando um monte de coisa que eu vi que não ficou boa. E aquelas que vão ali para a pasta do cliente, depois, às vezes, ainda sofre alguma peneirinha para ir para uma seleção de fotos e o cliente vai escolher as melhores fotos que ele quer. E aquelas melhores fotos que o cliente escolheu, aí sim elas vão ser tratadas
e muito bem tratadas, dentro de um padrão de qualidade que deixa a foto mais perfeita ainda do que já era, e aí o cliente vai receber aquilo, o suprassumo do seu trabalho. Então, o cliente, quando ele pega isso daí, que é realmente um trabalho diferenciado, que é uma coisa que ele nunca conseguiria reproduzir na casa dele, com o marido segurando o celular, tira a foto, vai lá, tira a foto, tal. Porque quem entrega tudo num pendrive é quase que isso, né? Então, essa foto, esse registro que o cliente vai receber, é algo que ele vai ficar maravilhado, que ele vai mostrar para outras pessoas vão ver e vão gostar também, e vai acontecer aquela principal tipo de propaganda, que é o boca a boca, né? A gente colocou várias placas no estúdio com uma regra de que o cliente, ele é proibido de, aqui dentro do estúdio, ele filmar ou fotografar. Filmar, às vezes, a gente até deixa, mas fotografar a gente não deixa, em hipótese alguma, porque para não correr esse risco de a pessoa ir lá toda feliz da vida, pegar aquela foto dela horrível, postar e falar que fez comigo. Então, não dá para a pessoa, se ela veio aqui é para receber o trabalho nosso, né, do nosso trabalho profissional, e não para ficar fotografando aqui. Pré-requisitos básicos para vender sessões high ticket: ter um portfólio de alta qualidade. O que é high ticket? High ticket é um ticket de alto valor, ou seja, para a pessoa vender sessões com um alto valor agregado, cobrando muito bem por essa sessão. Vocês terem uma ideia, aqui no estúdio, por exemplo, as sessões comigo, de gestante, por exemplo, giram em torno de R$2.000, R$3.000, 3.500, depende do pacote. De newborn também, sempre acima de R$2.000. Então, é um ticket relativamente bem legal. Posicionar o seu site, blog, redes sociais para atrair os clientes especialistas e os pragmáticos, que são tipos de clientes que fazem uma escolha muito mais assertiva, não é pelo preço que eles escolhem, né? Os especialistas são aqueles que vão lá fazer uma escolha daquilo que eles querem comprar, e eles comparam fotógrafo com fotógrafo, com portfólio, com e tal, e fazem a sua escolha. Aí você consegue atrair esse tipo de cliente, que é muito bom. E o pragmático é aquele que ele falou, não, disseram que aquele é o melhor, né? Aquele lá, ele está ali na crista da onda, minha amiga fez com ele e falou que é muito bom, e eu vou fazer, acabou. Entendeu? Esse é o pragmático, também é um tipo de cliente muito bom. Se posicionar como autoridade e referência na sua região. A questão de se posicionar é o tempo todo. O fotógrafo sempre tem que estar se posicionando como autoridade e referência na região dele. Existem também estratégias para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Uma das habilidades mais importantes para se tornar referência é a habilidade de ser localizado por quem precisa publicar boas fotos. E o que eu quero dizer com isso daí? É que tudo que você faz tem que estar postado no lugar certo. O seu site tem que estar indexado. A sua rede social tem que estar com o seu melhor portfólio lá no local certo e na hora certa. Então, todo o movimento que você faz, tanto no seu site quanto no seu blog ou nas suas redes sociais, tem que ser para quando alguém procurar uma foto de qualidade, encontrar a sua. Quando a pessoa chegar numa época de Páscoa e ela precisa postar alguma foto de Páscoa lá, numa galeria, lá num portal, não sei o quê, vai encontrar suas fotos. Então, isso daí é muito importante. Para se tornar referência, você sempre tem que estar na hora certa, no lugar certo, com o melhor portfólio possível. Os principais formatos de ensaio na fotografia de família. Eu vou dar uma pincelada aqui nesse quesito, que é muito importante, porque, né, como vocês sabem, eu sou especialista nessa área e disso é o que a gente mais entende. Então, eu vou falar para vocês o que eu penso sobre cada tipo de ensaio na fotografia de família. Os 3 principais grupos aí são esses daí. É o ensaio gestante, o ensaio newborn e depois o book bebê. O ensaio gestante, ele é a porta de entrada do cliente para todos os demais ensaios e é o maior ticket do fotógrafo. Por que é a porta de entrada? Porque quando você conquista uma família para fazer um ensaio gestante com você, quando ele chega no seu estúdio, por exemplo, chegou aqui no estúdio, aí vai lá para ver qual pacote vai fazer. Ali ela já vai ter contato com o quê? Com o nosso trabalho de newborn, de acompanhamento mensal do bebê, de bebezinho. Então, depois que você fez um bom trabalho de gestante, a tendência é esse cliente ficar com você para o resto da vida. Ele vai continuar fotografando com você o tempo todo. Ou seja, é muito importante para o fotógrafo que está entrando, ele aprender a fazer um bom ensaio gestante, porque é por ali que ele vai criar uma carteira de clientes. E normalmente também, pelo menos aqui no nosso estúdio é assim, deveria ser na maioria dos estúdios. É o maior ticket do fotógrafo. O que é o maior ticket? É o maior preço médio de ensaio que ele tem. Por que é o maior? Porque é onde você consegue agregar mais coisas, você consegue agregar mais cenários, consegue agregar mais produção, consegue agregar, sei lá, tudo você consegue fazer uma coisa mais elaborada, uma experiência melhor. Então, normalmente você pode cobrar mais por esse tipo de ensaio. Depois vem o ensaio newborn, que é um ensaio que dá autoridade e visibilidade ao fotógrafo. Por que dá visibilidade? Porque a foto não tem nada mais
fofinho, charmoso e bonito do que uma fotografia de um bebê recém-nascido. Todo mundo ama. Então, acaba sendo, quando bem feito, o tipo de ensaio que dá muito mais visibilidade e gera autoridade para o fotógrafo. Se você for sair numa matéria, pode apostar que o Fotografia newborn é uma das que vai... o jornalista vai preferir postar de newborn, né? Sempre, sempre. Geralmente eles puxam para esse lado. O ticket médio também é bom, é alto. Eu acho não tão alto quanto o de gestante, mas também o ticket médio alto, até porque não se pode cobrar barato para manipular um bebê recém-nascido. Esse tipo de foto não pode cobrar de forma alguma um valor muito baixo, né? Mas é um tipo de ensaio que exige muito mais dedicação, estudo e treinamento. Não é um ensaio que a pessoa que está iniciando agora já vai catar um bebezinho, manipular e fazer foto. É até perigoso. Então, é um ensaio que a gente, por exemplo, tem uma formação que é uma formação longa, né, de Newborn Pro lá, a gente tem, ela abrange todas as etapas, desde manipular o bebê, como fazer o bebê dormir, primeiros socorros, tudo, para chegar lá e realmente ter condição de fazer o ensaio da forma correta. E as sessões, qual que é um lado que não é tão bom do ensaio newborn? As sessões são mais demoradas. Então, por exemplo, em um dia normal, que dá para se fazer 4 ensaios de gestante, normalmente, um fotógrafo que está iniciando, ele vai fazer no máximo 2 ensaios newborn, um de manhã e à tarde. Né? Ele nunca vai conseguir fazer mais do que isso, é muito difícil. E de gestante, não. Se você ficando com a agenda certinha, tendo roteiro, tendo tudo, no mínimo 4 sessões por dia você faz. E depois vem o ensaio bebê. Né? O ensaio bebê, o book bebê, na minha visão, é o mais gostoso de todos de se fazer. Né? Bebezinho de até 1 ano, é uma delícia de fotografar, é muito bom demais. Tem uma energia assim maravilhosa, aqueles bebezinhos sorrindo, é uma coisa que eu gosto demais. Não tem o maior ticket de todos, geralmente é um pouquinho mais baixo o valor do ensaio, mas traz muita visibilidade e é o que, no meu caso, ele abriu as portas para o mundo das exposições e das matérias em jornal, TV e tudo mais, porque é através dele que eu consegui criar galerias temáticas de foto. Então, quando a gente apareceu no programa da Ana Maria Braga por 2 vezes, ficamos lá enfeitando o programa dela do mês da Copa do Mundo, eles fizeram vários painéis lá, decoraram o estúdio dela todinho com fotos de bebezinhos em tema de Copa do Mundo. Esse ano tem de novo. Isso daí, esse ano tem a Copa do Mundo de novo. Daqui a pouco o pessoal já está pedindo as fotos para fazer as suas galerias, mas aquilo ali foi uma coisa fantástica. Hoje em dia a TV já não tem tanta força quanto tinha naquela época. Mas o que impulsionou isso daí? Foi foto de newborn e foto de bebê temática. A gente fazia muita foto temática, então é uma das coisas muito boas. E aí depois vem uma variação no ensaio bebê, que é um dos melhores ensaios para quem está iniciando na área. E eu vou explicar o porquê, que é o ensaio acompanhamento mensal do bebê. Esse é um ensaio que vai pagar as contas do estúdio, do fotógrafo. É um ensaio que possibilita para o fotógrafo ele ter uma maior previsibilidade de fluxo de caixa, ele saber o que vai entrar cada mês. Né? Porque como que funciona o ensaio de acompanhamento mensal do bebê quando ele é bem feito? O fotógrafo vai oferecer para a família um contrato com, sei lá, com acompanhamento bimestral, com 6 sessões, por exemplo. Né? E o cliente, a família, ele vai contratar as 6 sessões de uma vez só. Ela pode pagar parcelada, mas ela vai contratar as 6 sessões, ela não vai contratar a sessão avulsa. O grande erro dos fotógrafos quando fazem acompanhamento mensal e não ganham dinheiro com isso é que eles ficam vendendo sessão avulsa, e não pode, você tem um contrato fechado. Você faz um precinho melhor para a pessoa, né? Pode pegar quem está começando, pode fazer um ensaio de 12 sessões, né, de acompanhamento, faz os 12 meses, não tem problema nenhum. Mas isso vai fazer com que você saiba que todo mês vai entrar aquela grana daquela sessão. E quando você consegue gerar uma carteira de clientes, vamos supor, você tem lá 20 clientes pagando cada um R$200 por sessão, por exemplo. Pô, você já sabe que você vai ter 4.000 entrando na sua conta todos os meses. Isso daí vai fazer o quê? Vai pagar o aluguel do seu estúdio, vai te pagar as contas, vai pagar água, pagar a luz, pagar tudo, vai pagar um funcionário para você. Então, o acompanhamento mensal do bebê, que é uma coisa super tranquila de se fazer, é a melhor forma do cliente, do fotógrafo, entrar no mercado. Ele tem as mesmas qualidades do ensaio bebê, com a vantagem de ser a sessão mais rápida do estúdio. Uma sessão de acompanhamento mensal, ela tem que demorar no máximo meia hora. Da forma como a gente ensina, né, os nossos alunos a fazerem a sessão fotográfica, é uma coisa super rápida, super assertiva e bem feita. Né? Então, essa, sem sombra de dúvida, para quem está começando, se eu tivesse que dar um conselho aqui para onde você deve começar, é no acompanhamento mensal do bebê, porque com ele você consegue gerar portfólio, você consegue ter dessas galerias temáticas, porque cada mês você fotografa o bebê num cenário diferente. Então, quando é o mês de junho, por exemplo, agora a gente fotografa os bebês
naquele clima de festa junina. Então, tem aquela sequência. Acabou a Páscoa. No mês passado, a gente fotografou os bebezinhos com tema de Páscoa. Esse mês aqui, com bebezinho com tema de festa junina. E você cria uma galeria de fotos. Isso daí vai te ajudar o quê? A se posicionar como referência na sua área, a ser chamado para fazer exposição, a ser chamado para fazer outras coisas. E também, para quem está começando, vai ter aquela possibilidade de pegar mais ensaios newborn para treinar, para aprender, para criar portfólio e tudo mais. Então, esse realmente é a melhor das opções. Como a simples estratégia me rendeu mais de 10 exposições espontâneas, várias matérias na TV com traços publicitários e levou as minhas fotos para o programa da Ana Maria Braga durante todo o mês da Copa do Mundo no Brasil. E essa estratégia que eu estou falando para vocês, a estratégia de fazer ensaios temáticos. É um bebezinho que esteve na Copa do Mundo. Você precisa ter 3 coisas muito certas na sua cabeça. A gente tem até uma certificação em ensaio de acompanhamento e book bebê. A primeira delas é ter um contrato que te assegure. Deixar esse contrato bem claro para o cliente. A segunda dela é ter uma estratégia para criar cenários acessíveis, baratos e que você possa começar hoje. Tá certo? Sim. E a terceira delas é criar pacotes para facilitar a escolha do seu cliente, para facilitar também na hora de você oferecer isso daí, porque o que é mais fácil você chegar no McDonald's, pedir, eu quero tal hambúrguer e um refrigerante aleatório, uma batata, ou você escolher o kit, 1, 2 ou 3. O kit, né, eles trabalham muito com essa expressão do kit, porque facilita a escolha. Então, ter esses 3 pilares bem certos na cabeça de vocês. Tem uma aula só falando sobre isso daí, formação de pacotes. Tanto você aprender a precificar, quanto você a criar pacotes que tenham uma atração maior para o seu cliente. Criando autoridade, galerias e fotos temáticas, é isso que eu estava falando. Desde o início, sempre fiz fotos temáticas, antecipei a produção das fotos. Está começando a campanha, a época, por exemplo, de Copa do Mundo, eu já fiz muitas fotos temáticas nesse sentido. Divulguei as galerias em primeira mão e fui localizado por quem precisava de boas fotos. Foi dessa forma que a gente conseguiu entrar em várias e várias matérias de jornal, de portal, ser chamado para fazer programa, tudo quanto é coisa. Agora, algumas estratégias de vendas para caixa rápido. Eu vou dar um toque aqui de algumas coisas que você pode colocar em prática hoje, já depende de como se estiver no mercado, que é para dar uma força para todo mundo aí. Estratégia de vendas para caixa rápido. Usar a lista de clientes e interessados. Sempre que você tem um novo cliente, esse cliente tem que estar cadastrado em algum lugar. Você tem que ter essa lista de pessoas que estão interessadas no seu trabalho e pessoas que você já fotografou. A lista, o que é? É nome e e-mail, né, e telefone de preferência também. Hoje em dia se faz uma lista de transmissão no WhatsApp com o telefone da pessoa. Então, isso daí são coisas muito boas. A gente tem algumas estratégias que a gente compartilha com os membros da nossa mentoria, que nós fazemos de tempos em tempos para gerar caixa rápido aqui no estúdio, que a gente faz algumas campanhas pontuais e consegue faturar em 1, 2 horas 20, 30 mil reais em ensaios ou em vendas de livros ou em vendas de fotos extras, fazendo apenas algumas estratégias pontuais. Então, é muito legal, né? Porque é uma coisa que, além do nosso faturamento, a gente ainda faz aquela estratégia e dá uma turbinada no caixa. Então, a lista de clientes que você já atendeu, que já te procurou, ela é valiosa. Valiosíssima, valiosíssima. Sabendo utilizar, ela é ouro na mão do fotógrafo, né? Fazer venda direta de ensaios, fotos extras e álbuns. É disso que a gente está falando. Quando você tem uma lista de clientes na mão, você sabe trabalhar ela, você consegue fazer venda de tudo isso daí. Você também consegue fazer desde que você, para quem não entrega todas as fotos em pendrive, tá, gente? Quem entrega, por favor, pare de entregar hoje, mas para quem não entrega todas as fotos em uma pendrive, a pessoa consegue, tendo a lista, vender fotos extras. Depois que o cliente já fez o ensaio, você consegue vender fotos extras ainda. Venda de álbuns. Se você tem a lista dos seus clientes na mão, o cliente fez a sessão e não comprou álbum naquela época, você pode, hoje em dia, entrar em contato com ele e oferecer álbum. Falar que você está tendo uma promoção de álbum, você ainda tem as fotos dele, obviamente, né, no seu HD guardado ali, tem que ter, o certo é você sempre ter um backup das fotos dos seus clientes, e você consegue vender álbum depois de 1 ano que o cara já fez o ensaio. A gente já cansou de fazer isso daí, faz umas campanhas de venda de álbum, é muito legal. E venda de voucher de ensaios com prazo longo para realizar. Pelo menos por 8 meses a pessoa tem ali para realizar o ensaio. É isso que a Adriana estava falando. Às vezes eu faço algumas campanhas
que é uma estrutura dessas que a gente aprendeu hoje em dia, que são coisas muito mais recentes, né? Que é uma estrutura de marketing digital, onde eu consigo fazer um negócio chamado lançamento meteórico, que eu utilizo a nossa lista para vender ensaios antecipados, e esse ensaio a pessoa tem ali até 12, geralmente eu dou até 12 meses para a pessoa fazer o ensaio. Ela compra o ensaio com um valor menor, né, do que ela ia pagar aqui no preço que está na tabela, mas em compensação, todo mundo compra de uma vez só e dá aquele boom, aquele, né, aquele caixa rápido ali que ajuda bastante o estúdio a bater as suas metas de venda. Venda de quadros e outros produtos que você tem, isso daí você pode vender o tempo todo, você não precisa vender só na hora que o cliente acabou de fazer a sessão, você pode também fazer caixa rápido vendendo depois. Se você oferecer, o máximo que pode acontecer é o cliente querer comprar, nada além disso, né? Então, tem que perder o medo de oferecer, tem que sempre estar oferecendo para o cliente, não tem jeito, isso daí é fato. Quer vender, ofereça, não quer vender, não ofereça. Importante, fazer upsell em todas as suas vendas. O que é upsell? Fazer upsell é você sempre fazer uma venda e depois fazer uma outra venda em cima dessa venda, né? Por exemplo, após vender um voucher para uma sessão futura, ofereça o álbum. Então, eu fazia muito isso. Eu vendia a foto vendia o ensaio nessas promoções e a pessoa comprou ali o ensaio, já aparece para ela ali um bannerzinho para ela comprar um álbum com uma super promoção. Aí a pessoa está pagando o álbum mesmo, se acrescentar mais, sabe, R$ 20 por mês ali na parcelinha dela, ela já compra mais um álbum. Então, é o tal do upsell, é você vender uma coisa e vender a outra casadinha ali. Após vender um álbum, ofereça outro álbum igual, mas um menorzinho, por exemplo, para dar de presente aos avós. Então, é normal de a gente vender um álbum daquele tamanho normal, 20 por 30, e vender uma réplica daquele álbum, que não vai te dar trabalho nenhum, porque a edição já é a mesma, só que menorzinho, para eles darem, por exemplo, para os avós. É uma coisa muito comum aqui no estúdio que funciona muito bem. Crie novos produtos agregados para ofertar com venda antecipada. Exemplos, por exemplo, a pessoa vem fazer um ensaio gestante. Você vende para ela um ensaio gestante, incluso um book bebê de uma sessão de 5 meses, de 10 fotos. Né? Por que eu falo ali 5 meses? Porque se você colocar que é uma sessão de book bebê e não estipular um prazo, por isso que o contrato é muito importante. A pessoa vai chegar aqui com o bebê com 1 mês, que ainda é newborn, e vai querer usar aquela sessão que ela ganhou grátis. Então, você dá para ela uma sessão de 10 fotos, mas com o bebê a partir de 5 meses, incluso. Então, isso daí é uma coisa que funciona muito bem. Você acaba atraindo o cliente de volta para você. Ou uma sessão de newborn, incluso a primeira sessão de acompanhamento. Também é muito bacana. Vem fazer o newborn e depois de 2 meses, 3 meses, volta para fazer a primeira sessão do acompanhamento. Um resumão aqui do pilar das vendas, né? Ó, portfólio vendedor, depois se posicionar no mercado, vender valor e não vender preço, né? Potencializar para você cobrar mais e fazer menos sessões, saber fazer uma boa tabela de preços, ter o seu site e blog com um produto, com um portfólio muito bom e seu site e blog indexados, né? Porque indexado significa o seguinte, a pessoa, quando ela buscar na sua cidade ensaio gestante, o seu nome vai aparecer ali logo nas primeiras posições, significa que o seu site está indexado. Marketing de conteúdo é você postar também no seu site, nas redes sociais e tudo mais, coisas, textos que levam a pessoa a encontrar você na internet. E fazer posts e anúncios. Hoje em dia é muito difícil de um fotógrafo tentar viver só da procura orgânica, pelo nome dele. Ele tem que realmente separar uma parte da verba para fazer anúncios, mas tem que saber fazer esse tipo de anúncio aí, tanto no Google quanto no Facebook e Instagram. Campanhas, né? Fazer as campanhas sempre, ter listas de clientes e fazer a venda. Terceiro pilar, entrega da sessão fotográfica. Agora eu vou ter que dar uma acelerada mais ainda, porque tá bem me enrolando aqui para falar tudo isso. Aqui na sessão fotográfica, na entrega, é aonde a magia acontece. É aqui que o cliente, ele realmente, você fideliza o cliente, né? O cliente leva mais em consideração a experiência que ele teve com o fotógrafo do que as fotos que ele recebeu. E a gente entende isso daí muito claramente quando a gente olha as avaliações dos nossos clientes no Google, por exemplo. Você nunca vai ver lá a avaliação e falando, nossa, a foto estava magnífica, a foto, que foto incrível, ele fez com a câmera tal. Não, o que você mais vê lá é o carinho que a gente teve pelo filho dela, é o carinho que a gente teve com eles, é tudo coisas relacionadas à experiência. A experiência que foi o melhor dia da vida dela, é sempre assim.
Sempre que ele elogia a gente, que os clientes elogiam, é relacionado à experiência que ele viveu com a gente naquele tempo que passou aqui no estúdio. Então, isso é muito importante. Uma excelente experiência com uma boa foto sempre vai fidelizar o cliente e fazer ele voltar. Porém, uma excelente foto, mas com uma experiência ruim, vai fazer o cliente procurar outro profissional. Eu posso contar e falar mal de você. Ou seja, uma excelente foto com uma experiência ruim, já era, perdeu o cliente. Agora, uma foto boa, adequada, que o seu cliente está esperando, com uma experiência boa, o cliente sempre vai retornar para fotografar com você. Uma dica para conquistar clientes, fãs, vendedores. Uma dica que você consegue criar ali no final da experiência que vai deixar o seu cliente fã seu para o resto da vida. Você faz aquele esquema de ter uma sessão perfeita, tem um roteiro, tem tudo aquilo que a gente ensina para realmente ter uma sessão, uma maior experiência possível da vida da pessoa. No final da sessão, você entrega algum mimo para ela, você escolhe alguma coisa que você possa entregar para ela recordar mais ainda daquele momento, como uma coisa boa para marcar aquele momento. E depois você envia pelo WhatsApp dela uma foto com a sua marca da água, obviamente, né, com um pedido de agradecimento e com o link para a pessoa te avaliar no Google. Isso é super importante. Todo fotógrafo que se preze tem um perfil no Google. E é um perfil que hoje em dia tem até uma aula sobre isso. O perfil do Google ele leva muito em consideração da forma como você preenche lá e as avaliações que você tem ali para você ser mostrado para as pessoas que estão procurando ensaio ou não. Então, o que você faz? Você faz esse processo. Você pega uma foto linda da pessoa tratada, já rapidinho, você separa uma trata, coloca a marca d'água e manda para a pessoa pelo WhatsApp, com um pedido de agradecimento por ter vindo no seu estúdio fotografar com você, e pede para ela se ela poderia, por gentileza, fazer uma avaliação sua no Google. Como ela acabou de sair da sessão, que ela está ali no ápice daquela alegria, daquela felicidade de ter feito aquele negócio, aquela experiência maravilhosa, ela vai fazer uma avaliação de você o quê? Muito boa. Então, vai ser bom para você, vai ser bom para ela. E aí, o que você faz? Uma postagem da foto nas suas redes sociais, marcando essa cliente. Se postou no Instagram, você tem o Instagram dela, você marca a cliente no Instagram. Postou no Facebook, marca ela no Facebook. Então, tudo isso você faz no mesmo dia da sessão, pouco depois. Acabou a sessão agora, em menos de meia hora você já fez isso daí, deixou tudo agendadinho já para você já fazer essa estratégia. É uma estratégia que a cliente vai acontecer? Ela vai pegar aquela foto, ela também vai mandar para todo mundo, ela vai postar no dela. Quando ela for postar no dela, ela vai ver que você já marcou ela. Ela vai entrar lá e vai comentar e vai compartilhar com toda a rede social dela. Normalmente, uma coisa que acontece, que é mágica, é assim. Uma pessoa, quando ela está grávida, normalmente ela conhece várias outras amigas que também estão grávidas. Não é assim? Por que acontece assim? Porque as pessoas, né, se identificam com pessoas geralmente da mesma idade, elas crescem juntas, faz faculdade juntas, conhece pessoa aqui e tal. Então, quando uma mulher começa a engravidar, normalmente tem todo o entorno dela ali, as amigas, todo mundo tem uma que está engravidando aqui, outra está lá, outra acabou de casar, outra tem filho pequeno, está todo mundo na mesma fase. E normalmente, como é o ciclo social dela, é aquele ali, vão ser pessoas do mesmo nível social que ela, ou seja, vão ser também clientes em potencial para você. Então, por isso que a estratégia dá muito certo. E você consegue, com poucas coisas ali, coisas fáceis de se fazer, você atrai toda aquele pessoal que segue ela, que acompanha ela, toda a rede social dela, para vir conhecer o seu trabalho. Então, fica aí uma dica que é fácil de fazer, tá, gente? Que dá um resultado, assim, fantástico. Sabe quando você vê o seu fiel cliente fazendo ensaios com outro fotógrafo? É isso aí que a gente estava falando agora. Eu vou passar rapidinho, mas a dica aqui é o seguinte: em vez de você ficar com raiva do fotógrafo que está fazendo, raiva do seu cliente porque ele foi fazer em outro lugar, você tem que avaliar como foi a sessão da última vez que ela fotografou com você. Normalmente o problema está na experiência que ela teve com você na última sessão. Para ela mudar de fotógrafo é porque a experiência não foi muito legal. Mapa da entrega perfeita. Ter um roteiro pré-definido para cada sessão. Dominar as técnicas de uma sessão newborn, se for fazer sessão newborn. Ter paciência com o cliente e seus filhos. Ter empatia e saber criar rapport. Eu não vou falar agora porque não dá tempo de explicar o que é rapport. Mas rapport são técnicas de PNL que você consegue criar uma empatia instantânea com a pessoa que você está interagindo. Isso daí é muito importante para quem lida com pessoas. Cumprir os prazos e horários, alinhar as expectativas com o cliente, deixar tudo muito alinhado, muito transparente. Ter regras claras e cumpri-las à risca. E sempre, sempre, sempre fazer mais que o combinado. Sempre. Quando você entrega mais do que aquilo que o cliente está esperando receber, você sempre vai ganhar um ponto extra e ele sempre vai ficar muito mais ali
maravilhado com a experiência que ele teve com você. E agora, rapidinho, o quarto pilar, que é a gestão do negócio. Esse daqui você começa a se preocupar com ele quando você começa a crescer. Mas eu te digo assim, com toda a certeza do mundo, que se você não se preocupar com esse daí na hora que você tem que se preocupar, você não vai crescer muito tempo, não. Depois você vai cair de novo, porque é aqui que está o segredo do negócio mesmo, né? O segredo do crescimento sustentável do estúdio é estar nesse pilar. De nada adianta ser um excelente fotógrafo, saber vender, saber entregar, se não souber gerir o seu próprio negócio. Quando eu comecei lá atrás, naquela época, 2010, 11, 12, 13, eu estava ali sendo um precursor desse mercado, e junto comigo tinha uma leva de pessoas que se formaram ali também, com a mesma pessoa que veio ensinar newborn no Brasil e tal, que também estavam indo muito bem. Despontou vários fotógrafos ali naquela época, assim, muito bons. E o que eu percebia? As pessoas ali focando em várias coisas, na técnica, na venda, na entrega, e esquecendo totalmente de lado o que? A gestão do negócio. Principalmente a gestão financeira do seu negócio. Então, o que o pessoal fazia? O pessoal começou a ganhar dinheiro, começou a faturar 20, 30 mil por mês. O que a pessoa fazia? Em vez de ela focar na gestão do negócio dela, ou seja, ela pegar aquele dinheiro, saber que aquele dinheiro não é dela, é da empresa dela, separar o que é dela e o que é da empresa. Ela ia comprar carro importado, ela ia viajar para a Disneylândia, depois outro mês ela estava na Europa. Ela fazia tudo quanto essa coisa, achando que o negócio ali é uma maravilha. Só que depois as coisas não vão nesse nível, nesse patamar o tempo todo. E tem uma outra situação. Quando você mistura o dinheiro da sua empresa com o seu dinheiro, e você acha que é tudo a mesma coisa, você começa a comprar muita coisa, adquirir muita coisa, e começa a criar um passivo muito grande. E tudo que você adquire tem um custo para você. Então, a pessoa comprou um carro importado. Pô, é muito legal. Eu tenho um carro importado, eu gosto de dirigir um carro importado, mas eu sei que ele, para eu manter ele, eu vou ter uma despesa mensal muito maior do que se eu tiver um carrinho popular. Só que a pessoa que não tem uma gestão boa do negócio dela, nem da vida pessoal dela, ela não faz essas contas. Ela só vai comprando, adquirindo, comprando. Daqui a pouco, ela não tem grana para se manter naquele nível ali, e aí depois ela começa só ir ladeira abaixo. Infelizmente, é isso que acontece. Então, saber ter uma boa gestão é fundamental. Ou seja, as coisas têm a hora certa para acontecer, e saber fazer essa gestão desses momentos e do seu dinheiro, isso é fundamental. Só podemos melhorar aquilo que conseguimos medir. Ou seja, os princípios básicos de uma gestão eficiente é você ter um controle financeiro para ter tomadas de decisões, conhecer o custo fixo, variável e lucro líquido do seu espaço, do seu estúdio, separar gastos pessoais dos custos da empresa, a gestão da agenda e follow-up dos trabalhos, também é super importante, e a gestão de pessoas e treinamento de equipe. Tudo isso são coisas que um fotógrafo tem que desenvolver essas habilidades, principalmente quando ele está numa fase de crescimento. Ele começa a formar a equipe, e ele tem que saber treinar essa equipe corretamente para que as coisas andem da mesma forma de quando ele era só ele sozinho. Ou que andem melhor, né? Isso que é o principal. Agora que você já conhece os 4 pilares do estúdio lucrativo, que nota você daria para cada um deles no seu negócio? Você analisando aí o momento em que você está, como é que está a sua fotografia? Como é que está o seu posicionamento de vendas e marketing? Você está vendendo baratinho, entregando tudo no pendrive? Você está conseguindo fazer suas vendas certinho? Como é que está a sua agenda? A entrega da sessão fotográfica, que tipo de entrega que você está fazendo hoje em dia? Você acha que é uma entrega coerente assim com o que você gostaria de ter? Você acha que o cliente sai totalmente satisfeito, que é uma sessão rápida, assertiva, né? E a gestão do negócio? Você sabe quanto que você gasta, quanto que entra, quanto que é lucro, quanto que é despesa? Você tem essa noção toda? Então, só um exercício aí para vocês terem uma ideia de que ponto que vocês estão na sua fotografia, porque isso é fato. Quando você domina esses 4 pilares, e todos eles estão alinhados, o céu é o limite, você vai embora, né? E aí existem 3 caminhos para chegar ao próximo nível e entrar nesse seleto grupo aí dos 5%, 3% de fotógrafos que conseguem manter um padrão de vida bom trabalhando com fotografia, conseguem viver bem da fotografia, né? Isso que é o principal. Então, quais são os caminhos que a gente vê? Né? Por exemplo, o caminho normal que a pessoa acaba tentando é sozinha, aprendendo com os próprios erros e acertos. Esse caminho ele é mais sinuoso, demora muito mais para a pessoa chegar lá. Depois tem um outro caminho que é junto com outras pessoas, ou seja, pegando um método ali de alguém que já chegou lá e aplicar esse método no seu negócio, e esse caminho acaba sendo mais rápido, porque você já vai usar o conhecimento que a outra pessoa teve ali para atingir o seu caminho. E agora, o melhor caminho de todos, que é o mais rápido, é um método mais a ajuda de um mentor.
né, que te orientará qual o melhor caminho a seguir e para onde seguir, que é o caminho mais rápido e assertivo. O que é o papel de um mentor, por exemplo? O nosso programa de mentoria, que é o que a gente vai falar agora com vocês, para quem está a fim de dar o próximo passo, que é avançar mais rápido, é um programa de mentoria onde a pessoa ela tem ali todo o cuidado, a gente vai fazer, a pessoa preenche uma ficha, né, e vai falar como que está o negócio dela, a gente vai avaliar e vai conseguir enxergar aonde que ela precisa melhorar em cada área. Aí, para isso, ela vai ter todo o suporte, tanto de curso de certificação, de onde ela precisa realmente estudar, como de direcionamento da área dela, né? Ela passa ali por uma avaliação nossa mesmo e a gente consegue dar um acompanhamento para ela pegar na e mais mão, rápido. né? É pegar na mão e ajudar, porque muitas vezes o fotógrafo está ali, poxa, mas será que estou fazendo a coisa certa? Pô, será que eu tenho que investir nisso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Como será que está esse meu portfólio? Será que eu preciso melhorar? Pô, aí como é que eu faço para mudar o meu preço aqui? Eu estou cobrando muito barato, como é que eu faço para sair disso? A pessoa quer Como que os ajudas. clientes chegam até mim, né? Isso, como que os clientes chegam até mim? Será que eu estou fazendo uma divulgação correta? Essa forma de divulgar está correta? A Dessa maneira agora. mentoria, gente, ela consiste, você vai ter mais de R$ 2.000 em treinamentos que você vai poder escolher para poder ver, de acordo com o que você estiver precisando mais. Além disso, tem 4 encontros pessoais diretos com o Rony. Às vezes vai ser com o Rony, às vezes vai ser comigo, porque o que você tiver que trabalhar, mas uma pessoa está com dificuldade para posicionar o site dela, ou para posicionar o nome dela, aí eu vou ajudar. Não, ela está com uma questão mais na fotografia ou na gestão do estúdio, o Rony vai estar ajudando. Então, são 4 reuniões com a equipe aqui do Rony Sanches, para ajudar a pessoa a chegar no patamar que ela quer, traçar uma meta efetiva para o negócio dela, para o estúdio dela. São 4 reuniões, na verdade, reuniões diretamente comigo e com o Adriano, né? A gente faz 4 reuniões durante um mês, e nessas reuniões a gente vai focar, em cada reunião vai focar em um desses pilares, né? Um na fotografia, no outro na venda, outro no ensaio perfeito, e outro na gestão. E em cada um deles, antes de você entrar na mentoria, você vai preencher um formulário, vai dizer exatamente como que está a sua situação atual, vai mostrar o seu site, seu blog, suas redes sociais e tudo mais, para a gente fazer um mapeamento e saber o que é melhor para você, o que mais está precisando para você evoluir, né? Agora, a Adri falou que o que ganha de bônus, na verdade, essa que a gente está oferecendo hoje, para quem está aqui nessa reunião, é uma oportunidade, assim, fantástica, porque é uma mentoria nova que a gente está colocando agora, que é a mentoria do novo negócio da fotografia 2.0, que já engloba todas essas questões mais atuais, essas estratégias mais atuais que a gente utiliza hoje em dia, né? E aí a pessoa vai ter, de bônus para quem entrar hoje, quase R$ 4.000 em bônus. Porque quem entrar hoje na mentoria, ela vai ganhar, junto com esse um mês de mentoria, com as 4 reuniões e todo o material que fica gravado para acessar ali das próprias reuniões da mentoria, ela vai ganhar a certificação de acompanhamento mensal do bebê por 1 ano, vai ganhar a certificação de fotografia Newborn Pro por 1 ano também, ela vai ganhar também o curso de como fazer o bebê dormir, vai ganhar também a aula bônus marketing para fotógrafos, que é sensacional, todos os nossos modelos de contratos, aula especial sobre direitos autorais, que é uma coisa que eu não tive tempo de falar aqui, mas é muito importante para o fotógrafo que realmente quer crescer na área, ele vai precisar entender disso um pouquinho, e uma aula exclusiva sobre o mindset do fotógrafo milionário, que é aquilo que a gente estava falando. Se a gente não mudar a nossa cabeça para conseguir ganhar mais, a gente não consegue ganhar mais, a gente vai sempre ficar naquele patamar. Então, todos esses bônus entram junto na quem fizer a mentoria hoje, né? Quem fechar com a gente a mentoria hoje. E qual que é o valor dessa mentoria? A mentoria, eu e o Adriano acabamos pensando aqui numa coisa para ficar super bacana, porque qual que é a ideia? É de ajudar vocês mesmos, né? Para a pessoa que está ali no ponto. Para quem que é essa mentoria? Não é para quem está iniciando agora, nesse momento, que ainda não está no mercado. Isso é bom falar, porque você vai preencher uma ficha, você vai se submeter. Não é todo mundo que tem condições, Isso, porque que está no momento de entrar na mentoria. Porque a mentoria é para quem já está trabalhando, já tem um site, já tem alguma coisa. Quem quer melhorar o seu negócio, para quem já fotografa, mas não está no potencial, não chegou ainda onde quer chegar. É para essa pessoa. Se você, eu estou começando agora, eu quero saber como fotografa, tal, aí para você tem outros produtos, é outro momento seu. Um dia você vai estar nesse momento de fazer uma mentoria com a gente. Mas se tem alguém aí que está começando também, né, que a gente sabe que tem, e que não dá para entrar na mentoria agora, que não vai ter tanto aproveitamento, mas a gente tem uma outra oferta também para hoje, que a gente preparou para quem está ali, que é para a pessoa
poder realmente já entrar de vez na fotografia com o pé direito, fazer as coisas certas, né? Não ficar ali rateando para começar, não. Então, para o pessoal que quer entrar na mentoria agora, né, que vai preencher depois esse formulário, contando um pouco da sua história, para a gente fazer essa avaliação e pegar na mão da pessoa e ajudar ela a evoluir aí, vamos supor que o que ela iria demorar 2, 3 anos por conta própria para evoluir, com a nossa ajuda, em um mês, nesse um mês aí ela já vai ver Nossa, uma diferença. Não, isso é muito bacana, né? Porque a gente vê casos assim que a pessoa dispara, que é uma coisa muito louca. É uma mentoria que normalmente a gente cobraria R$ 3.000. Para quem entrar agora, a gente está fazendo por 978, né? É 978. R$ 978, que a pessoa pode fazer em até 10 vezes de R$ 97. Uma coisa, de 12 vezes de R$ 97, é isso daí. Então, é uma coisa super bacana, porque ela vai ganhar aí também os quase R$ 4.000 em bônus. Por exemplo, cada curso desse daqui, a certificação de acompanhamento mensal do bebê custa, em média, R$ 1.500. A certificação Newborn Pro custa, em média, R$ 2.000. Aí tem todos os outros cursos. Então, isso daí dá mais de R$ 4.000 só de bônus. E ainda vai ter a mentoria para poder tirar todas as suas dúvidas. Vai ter um grupo no Facebook, onde as pessoas toda semana vão postar ali as suas dúvidas e tudo mais. E a gente vai responder um a um e vai cuidar do caso de cada um para que todo mundo evolua rapidamente. Também vão ter acesso direto a mim, ao Rony, para estar acompanhando Isso. essa jornada aí de desenvolvimento. Isso, é isso daí. Agora, e para quem não está nesse ponto ainda, de qual que é a promoção? A oferta, para quem ainda não está nesse ponto, mas que quer realmente entrar na fotografia, que está com aquele sonho ali, igual a Eliane falou no começo, que está engatinhando e vai, não vai, e entra, não entra, e quer fazer uma sessão e não consegue pegar uma carteira de clientes e tudo mais, para esse pessoal, o que a gente mais indica é aquilo que eu falei durante a sessão, que é começar focando no acompanhamento mensal de bebê. No ensaio de bebê no geral, mas é começar focando nesse daí. É muito mais fácil uma pessoa começar pelo ensaio de bebê e depois ir fazendo todos os outros, do que querer entrar direto na fotografia newborn. Direto na fotografia newborn, até ela pegar um nível de fotografia, de experiência, de prática, para poder cobrar um valor que vale a pena, é muito mais difícil, é muito mais tortuoso, porque é uma sessão que demora muito mais, você só consegue fazer 1 ou 2 sessões por dia, né? Tem todas as questões. Fotografia mensal do bebê, não, você pega o jeito, você pega portfólio, você vai fotografar todo dia, você vai ficar muito mais rápido, muito melhor nas suas fotos mais rapidamente por causa desse treinamento, que uma das coisas que faz a gente progredir na nossa técnica é praticar, não tem jeito. E o acompanhamento mensal do bebê faz com que você pratique. Essa certificação, implementação, acompanhamento mensal do bebê, não sei se tem alguém no grupo que já fez, mas é uma implementação, é um negócio completo, assim, a pessoa aprende do zero mesmo, ela aprende desde como fotografar o bebezinho e tudo mais, como montar cenário, como fazer seus pacotes de preço, como divulgar, tem várias... Ela já recebe de bônus 10 cenários para começar, então ela não precisa investir em cenários. Alguém perguntou se devia comprar um kit de cenário. Não são cenários, explica que tipo de cenário que é, né? Não é... Ela já recebe um kit com 10 cenários digitais. Cenários digitais, para ela já criar um portfólio expresso. Mas os cenários digitais, ele é a forma mais rápida de a pessoa já, amanhã já está com um portfólio ali montado, entendeu? Porque é uma coisa muito prática que antigamente existia, hoje em dia tem essa facilidade, né? Então, essa certificação, que normalmente ela custa R$ 1.497, para quem está aqui na reunião, ela está sendo ofertada por apenas R$ 397, a certificação da implementação de acompanhamento mensal do bebê. E para quem entrar hoje, além de ter esse super desconto aí, ainda vai ganhar o curso Kit Estúdio Rápido, que é um curso feito ali, um curso mais curtinho, mas ele é feito exatamente para quem está querendo entrar na área agora, ele tem informações super importantes para quem precisa já começar daqui 15 dias, um mês, a estar fazendo seus primeiros ensaios, né? Tem um curso básico de fotografia gestante, de bônus, e também tem um curso básico de fotografia newborn, de bônus. Então, com esse kit aí, a pessoa consegue, quem está querendo entrar na fotografia, pegou, estudou direitinho, colocou em prática, daqui um mês já está fazendo os primeiros ensaios dela, já está captando seus primeiros clientes, já está começando a ganhar dinheiro. Daqui uns 2 meses ela já pode ser uma aspirante a entrar na mentoria. Isso. O negócio dela vai estruturar muito mais rápido, porque tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Quem que avança mais rápido depois de fazer cursos, depois de estudar e tudo mais? É a pessoa que tem maior poder de implementação. Quem tem mais poder de implementação, que aprende aquilo e põe em prática, aprende e põe em prática, essa pessoa avança super rápido na carreira, na vida, em tudo. Eu sou assim.
Isso, a Adriana é desse tipo mesmo. Agora, tem pessoas que procrastinam demais. Ela aprende, puta, muito legal esse conhecimento aqui, tá, mas amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Aí não vira, aí não roda. Não adianta a gente ensinar tudo para a pessoa que ela tem que fazer, se ela não tiver a boa vontade de ir lá e colocar em prática, um pouco de cada vez, um passo de cada vez, né? Todo dia coloca alguma coisa em prática, mas tem que colocar, que é assim que as coisas funcionam. A gente tem que escolher com quem a gente anda, com quem a gente vai trilhar a nossa jornada. Então, escolha andar com pessoas éticas, escolha seguir um caminho ético na sua fotografia, escolha cumprir aquilo que você combina. Se você combinou um número de fotos, entregue, mesmo aí você aprendeu essas coisas aqui, mas se tinha combinado com outras pessoas, outras coisas diferentes, faça o que você combinou. Gratidão, gente, pela presença de todos vocês aqui, foi muito, muito especial mesmo. Obrigado, gente. Obrigado por vocês terem participado aí, estamos muito felizes. E agora, até a próxima live. Valeu, até a próxima. E vai ter próxima. Estamos muito felizes com isso. Vai ter próxima. Beijo, gente. Tchau, GT. Fique com Deus.